Oi, gente! Então, como vocês podem ver, o cenário tá um pouco diferente porque eu mudei de casa, consequentemente mudei de quarto. Já tem uns dias que eu mudei de quarto, mas eu não consegui colocar minhas roupas no guarda-roupa ainda porque a mulher que tava aqui antes levou os cabides. Ontem a dona da casa comprou pra mim mais uns, então hoje eu vou arrumar o que eu tiver paciência do meu guarda-roupa. Não garanto arrumar tudo porque já são quase meia-noite. Enquanto eu for arrumando meu guarda-roupa, eu vou contar pra vocês a fofoca do porquê que eu mudei de quarto. Esse era o meu antigo quarto e como vocês podem ver, ele era até arrumadinho. Era numa casa que tinha eu e mais 5 ou 6 mulheres. E repare que eu falei mulheres porque quando eu perguntei pra dona antes de alugar o apartamento, ela me garantiu que eram só meninas. E essa é uma informação muito importante na história, tá? Então não esquece. Mas tudo bem, cheguei lá no dia 15 de setembro e só quando eu cheguei que eu descobri que era um banheiro só pra casa inteira. E pra tomar banho a gente precisava ficar em pé na banheira. E gente, é muito perigoso. Eu escorreguei várias vezes, eu só não cheguei a cair no chão, não sei nem qual foi o milagre. Outra coisa também era que eu tinha que sair cedo, só que todo mundo também tinha. Ou seja, muita gente usava o banheiro de manhã. Então, como eu ainda tava me adaptando com o fuso horário, pra mim era mais fácil esperar todo mundo acabar e ir depois do que acordar mais cedo pra poder ir primeiro. Mas isso eram coisas que dava pra relevar. O que eu não consegui relevar foi que tinha homens na casa o tempo inteiro. Tá, talvez não o tempo inteiro, mas assim, 70% do tempo. E bem nos momentos que eu mais precisava que não tivesse homens lá. Então, por exemplo, eu queria ir no banheiro de madrugada e eu não podia sair de pijama porque eu não me sinto confortável de sair de pijama com homens desconhecidos na casa. E toda noite tinha um homem lá, porque ou era o namorado da dona da casa, ou era o namorado de uma das inquilinas. E aí, quando não ia um, ia o outro. Isso quando não iam os dois. Então, várias vezes eu chegava em casa e eles já estavam lá. E eles não iam embora. Eles dormiam lá desde o primeiro dia que eu cheguei. E detalhe, a tranca do meu quarto tinha defeito. Então, pra trancar era um sacrifício e pra abrir era outro. Então, imagina o desconforto, né, gente? Não basta ter homem na casa o tempo todo. A porta ainda tinha que ter defeito também. E como eu não confiava, eu fazia questão de trancar a porta todo dia. Então, de manhã eu sempre ficava presa no meu quarto de 10 a 15 minutos tentando destrancar a porta. E como tudo isso não fosse ruim o suficiente, tinha também a questão da divisão de contas. O aluguel do quarto era um valor, mas as contas da casa eram uma parte e no final do mês ia dividir igual pra todo mundo. E eu não sou nenhuma palhaça de ficar pagando conta pra homem que usou banheiro, luz e gás, dormindo lá todo dia, mas sem participar da divisão das contas. Porque pra todos os efeitos, elas diziam que eles eram visita, né? Mas que visita é essa que dorme todo dia? Não entendi. Enfim, quem sou eu pra julgar se elas querem sustentar os homens delas, né? Eu não queria. Então, vocês lembram que eu cheguei no dia 15 de setembro, né? Pois é, no dia 19 eu já tava procurando outro lugar pra ir. E foi aí que eu marquei com a dona da casa que eu tô agora pra poder vir visitar no dia 21 de setembro. Eu gostei muito da casa, do quarto e dela, e ela também gostou muito de mim, então a gente fechou logo. Eu dei pra ela 50 euros de sinal e ela me deu logo a chave do quarto e da casa. Mas a gente combinou que eu só ia conseguir me mudar no dia 7 de outubro porque o meu quarto ainda tava ocupado. Então eu ainda teria que aguentar 2 semanas e 2 dias na outra casa. E exatamente uma semana depois, no dia 28 de setembro, a dona da outra casa me chamou pra perguntar como é que eu tava me sentindo lá. E aí eu fui sincera, falei que não tava gostando e falei por quê. E ela tentou meter umas desculpas de que, mas ninguém aqui anda de pijama de qualquer forma, só que, gente, eu não me sentia à vontade de, beber uma água de madrugada, ir no banheiro. Mais de uma vez eu escutei eles fazendo coisas, se é que vocês me entendem. E eu falei isso pra ela e disse que pra mim isso não era justificável. E aí eu comuniquei pra ela que eu ia sair do quarto a partir do dia 7 de outubro. Eu falei isso pra ela num sábado e disse que no domingo eu ia sair o dia inteiro, mas que na segunda-feira eu já ia deixar o quarto todo organizado e a partir da terça ela poderia levar visitas pra poder ver quem é que ia ficar com o quarto depois que eu saísse. E aí, gente, eu não sei se ela fez de propósito ou se ela realmente não entendeu o que eu falei. Mas no dia seguinte eu realmente estava passando o domingo fora com os meus amigos em Aveiro, que é outra cidade. Eu tinha saído bem cedo, umas 6 horas da manhã. E umas 10 ela tinha me mandado mensagem perguntando se eu me incomodava que alguém fosse visitar o quarto naquele dia. E aí, quando eu vi a mensagem, eu respondi pra ela que eu me incomodava sim, que não era pra ela levar ninguém. Mas eu só vi a mensagem meio-dia, então o que ela me respondeu foi simplesmente que a pessoa já tinha ido e olhado o quarto e já tinha até ido embora. E nisso eu só pensei nas coisas de valor que eu tinha deixado no quarto, né? Porque meu tablet estava em cima da cama, tinha dinheiro, tinha um monte de coisa. Mas naquela altura não tinha mais o que fazer, então eu que não ia perder meu passeio por causa disso. Eu só reforcei que era pra ela levar visitas a partir de terça-feira e fui curtir meu resto de domingo. Só que aí na segunda-feira, que foi o dia seguinte, eu tava no meio da aula e ela começou a me mandar mensagem perguntando se eu me incomodava que outra pessoa fosse visitar naquela hora. E aí eu fiquei tão brava, mas tão brava, que eu mandei mensagem pra dona da casa que eu ainda ia me mudar, perguntando se eu não poderia levar minhas coisas na terça-feira de manhã. Isso porque eu ia viajar na terça-feira de noite, então eu nem ia incomodar, eu só ia deixar minhas coisas, viajar, ia voltar só no dia 5 e aí o quarto já ia desocupar no dia 7. Fora que a própria dona da casa já tinha me chamado pra vir mais cedo, porque se eu ia pagar pra ela o aluguel de outubro inteiro, então nada mais justo do que eu me mudar no dia 1º de outubro. Só que ela tinha me oferecido pra dormir no mesmo quarto que ela, enquanto meu quarto tava ocupado, então eu falei que não precisava. Mas nessa situação, que a outra tava me enchendo o saco, aí eu peguei e falei, precisa sim, e resolvi me mudar logo no dia 1º mesmo. Mas aí ela me
me falou que no dia 1º ela não ia conseguir, na terça-feira de manhã, então eu poderia levar minhas coisas naquele dia mesmo, que era segunda-feira, dia 30. Pronto, gente, eu saí da aula já chegando em casa com uma amiga minha que me ajudou a arrumar minhas coisas, meti tudo de qualquer jeito nas malas e saí de lá sem dizer nada pra dona daquela casa, só deixei a chave, sumi e não apareci mais. E assim, gente, eu fiquei realmente bem chateada, até porque eu tinha pagado pra ela o mês inteiro, então não tinha por que ela tá naquela agonia de alugar, porque recapitulando, eu tinha chegado lá no dia 15 de setembro, e se eu não saísse no dia 1º de outubro, eu já tinha avisado pra ela que eu ia sair no dia 7. Então, de qualquer forma, eu já ia sair do quarto antes de completar um mês, e ela ia ficar com o dinheiro do mês inteiro que eu já tinha pagado. Então, eu achei sim sacanagem que ela começou a mostrar o quarto já no domingo, sendo que eu tinha falado pra ela só pra esperar até terça. Ela não podia ter esperado só 2 dias, mas no final eu realmente me mudei na segunda-feira, dia 30, dividi o quarto com a dona da casa porque o meu ainda tava ocupado, viajei pra Madrid na terça-feira, dia 1º, e só voltei no dia 5, e continuei dividindo o quarto com a dona da casa até o dia 9 de outubro, que foi quando finalmente o meu quarto desocupou. E como a moça levou os cabides, eu só comecei a arrumar o guarda-roupa hoje, no dia 12. Mas eu tô muito feliz no meu quarto novo e na minha casa nova, porque agora eu não divido mais com 5 ou 6 pessoas e nem com homens, somos só eu e a dona da casa, e um banheiro que tem box e não banheira. Então pra mim ficou muito melhor. São 00:22, então agora eu vou dormir e amanhã eu arrumo o resto. Fiz o que pude, porém infelizmente pude pouco, mas espero que a fofoca tenha entretido vocês e espero que nada mais assim aconteça, né? Não tem nem um mês que eu tô aqui, então Já chega. Não esqueça de se inscrever no canal e ativar o sininho. E até o próximo vídeo.